A gente pode mandar manipular o gel de ocitocina com 400 unidades, não tem pronto, tem que manipular, e daí vai usar esse gel intravaginal, tá? Eu vou deixar, não, a cada 3, mais ou menos, a cada 3 dias. Igual o outro gel. Tipo, igual a folhinha. Eu usei uma folhinha com a aplicação dessa ocitocina. Isso, pode ser a folhinha, porque eles vão fazer ou em gel, ou em óvulo, ou uma folhinha que é um filme dispersível, quando ele gruda na mucosa, ele vai fazer essa dispersão, mas eu deixo direitinho a dose, não pra vocês fazerem, mas pra vocês falarem com o médico de vocês e conversarem, ver se tá tudo certo, e daí tem estudos bem legais sobre isso, tá? Uma outra coisa que tem muito impacto é a fisioterapia pélvica, tá? Porque assim, às vezes essa atrofia vai fazer um fechamento mesmo. Tem gente que fala assim, ó, Carol, a minha vagina fechou? Não é possível. Não tá entendendo, não vai adiantar esse creminho aí que elas falam, né? E é real isso, é real, né? porque faz mesmo atrofia. Então na fisio ela usa dilatador, ela usa algumas massagem, né? Faz autoestimulação, depois ensina pra fazer em casa. E isso vai melhorando. E às vezes trazer o parceiro também nessas isso já vai criando mais intimidade, então isso é legal. E o laser entrou muito com uma coisa assim, o laser maravilhoso vai resolver todos os nossos problemas, enfim. Mas vai filmar e eu vou me comprometer, mas eu já vou dizer que assim, ó, não tem problema nenhum, eu vou falar e falo mesmo. Eu tentenho várias amigas que são ginecologistas, compram lá o laser e daí, né, tipo, querem fazer usar. Mas evidência científica, gente, forte de que o laser vai resolver muito, não temos. Eu já sabia. Tá? E eu preciso apoiar, Carol, inclusive no FDA foi suspenso. Quer dizer, as pessoas não podem fazer com essa indicação. Existem outras indicações do laser, mas para esse objetivo foi suspenso. Então, inclusive, o médico pode levar um processo para fazer isso. O tratamento nas pacientes oncológicas nem tem estudo ainda relevante. Nas pacientes em menopausa, não é essa maravilha toda que falam. E assim, a gente precisa falar isso para paciente. O que eu falo? Eu não tenho, indico pessoas que fazem super bem. Eu falo, olha, não tem muita evidência científica, mas às vezes é aquela paciente que chegou no fim das linhas de tratamento e quer testar mais alguma coisa e tem dinheiro, né, para testar, porque tem que ter, porque as sessões são caras, quase R$1.000 uma sessão, né? Então, assim, você normalmente fazer 4, 5 é bastante investimento. Então, eu acho que quando tem esse investimento também, a gente, de expectativa também, além do dinheiro, a gente tem que ser sincera e dizer o que tem evidência científica e não tem. Eu acho que hoje o que me anima mais no consultório é os novos protocolos dizendo que em algum momento a gente vai poder usar o estriol para alguns pacientes, o gel de ocitocina, o filme, enfim, eu acho que tem um resultado bom. E o próprio hidratante vai fazer o que a Dani falou também e a Hillian falou, que é não deixar acontecer o problema. Já vamos tratar desde o começo, né? Então, eu acho que isso tem eu vou deixar tudo, mandar tudo lá para dias. Eu acho que tem que fugir dessa coisa de em busca de um milagre, né? Porque as pessoas querem um resultado rápido, com uma ideia de que, se eu fizer isso, vai resolver. E é um processo. Né? E é um processo que você não pode se abandonar, né? Porque é um conhecimento constante quando você faz uma fisioterapia, não é uma sessão. São várias, né? A prevenção e o tratamento, ele é contínuo, né? Sim. É um autoconhecimento contínuo, porque você não é igual todos os dias. À medida que você vai usando alguma coisa, você vai melhorando, ou vai se sentindo, né? Então, assim, eu acho que tudo no gerúndio, né? Você tem que ir fazendo, né? Percebendo, falando, né? Trazendo. O que as doutoras falaram, se até reforço, é o que a gente fala muito em fisioterapia, é educação em saúde, né? É trazer o paciente também com essa consciência, né, do seu autocuidado, e isso é importante para a prevenção, lembrando sempre que dá funcionalidade, né? Esse é o objetivo. O objetivo principal da MUC é o empoderamento, a informação e a conscientização. Então, esse é o objetivo. Resume-se tudo. Uma coisa, né? Acho que a Hillian também vai concordar comigo que é assim, ó, se estiver desconfortável a ponto de gerar dor, é melhor não fazer ou parar, não insistir. Porque isso gera um gatilho cerebral pra gente, que é na próxima vez eu não quero fazer. E aí a gente vai tendo, além disso, uma barreira e uma contratura muscular daquela região. Já ouviram falar de vaginismo? Que é isso, faz uma contratura. E daqui a pouco a gente não consegue mesmo mais ter relação e daí
precisa de outros tratamentos. Então é importante esse caminho do, tá, e se não for só penetração, o que eu faço, né? Tem tratamentos na parte de terapia sexual que às vezes a gente fala mesmo pro casal, olha só, vocês vão poder transar, mas não vai poder ter penetração. Tá, como assim? Daí a gente faz o quê, né? Então assim, é legal dizer, não, mas não pode, né? Não vai poder mesmo. Isso é estratégia, inclusive, para casais que vêm, por exemplo, só, que não tem outros problemas, é baixa libido, não querem transar. Tá, então vocês não vão transar, não vão ter penetração. Para gerar essa vontade, para gerar exploração sexual de outras maneiras. Então isso é bem provavelmente vocês deixam clara a questão do pós-diagnóstico, das possibilidades de tratamento. Porque também essa questão do milagre aí, a mulher vai lá e deposita toda a esperança naquele tratamento, aquela estratégia específica, e talvez o organismo dela não responda tão bem. E aí é necessário trabalhar essa questão e dizer assim, vamos tentar uma outra coisa, talvez o organismo responda melhor, porque cada um é individual, independente do tipo de câncer e tudo mais, ou o próprio organismo, né? Esses dias eu atendi um casal, gente, uma coisa que talvez aconteça com até uma certa frequência, a gente não tem esses dados, né? Uma mulher com câncer de mama, com todos esses perrengues, né? Vamos chamar assim, de forma simples, e o homem que tinha tido câncer de próstata. E aí os dois buscando sexualidade, né? E aí você fala, não precisa ter penetração, aí você fala pro homem, não precisa ter ereção. Ele me olhou com o olho desse tamanho, eu nunca vi um olho tão grande, né? Como assim? Então, assim, como perspassar várias barreiras, né, culturais e é só dessa forma. Que é o prazer, né? O meu marido é urologista e trata câncer de próstata, né? E aí ele fala que muitas vezes, quando, por exemplo, o paciente já vinha nessa idade, às vezes já vinha com uma ereção não tão adequada, não tão boa, e daí depois da cirurgia pode piorar. E daí eles falam isso também, né? Tá, mas daí a sexualidade além da penetração. Para o homem é ainda mais impactante isso. Tem muitos homens, muitos pacientes até com doença metastática não aceitam receber a supressão hormonal. O homem é mais difícil operar, o homem tem bem menos, né, procura esse às vezes até o tratamento para depressão eles não aceitam já, porque sabem que vai atrasa, né, atrasa o orgasmo, diminui o libido. Imagina o tratamento, né, com supressão hormonal. E cirúrgico, né? E é tão legal construir isso, né, entre a parceria. E daí, às vezes, a gente está falando de parceiros que vão topar essa caminhada, essa jornada junto, e de parceiros que às vezes não vão topar. Então, eu acho que tem que ser também individual. Tá, calma aí, mas daí como é que eu vou lidando com isso pra mim, né? Por isso que esse entender a sexualidade, ler mais, vir falar sobre isso, né? Só o que a gente está fazendo hoje de falar de sexo assim, já é uma ativação sexual. Possivelmente, nessa próxima semana, isso tem vários estudos, conversamos e falamos, nesta próxima semana, parece que eu já vou ter um pouquinho de vontade, parece que eu já vou, né, me ligar com isso, já vou testar tal coisa que me falaram, então isso é importante. E a parte da psicologia é fundamental. O diagnóstico é um furacão emocional. E depois é uma montanha-russa, né? Não é uma linha reta de melhora, né? Então, o paciente, às vezes, metastática, vai fazer a tomografia. Nos dias anteriores, não consegue pensar em outra coisa. Ansiedade para tomografia. Então, entender a nova realidade, né? Se adaptar a isso também tem a ver com a parte psicológica junto, além da parte física, que é inquestionável. Era isso que eu ia dizer, uma estratégia, né? Que é importante estar aliado a todos esses tipos de alternativas, né? Seja para o câncer ginecológico, câncer de mama, é o exercício físico. Porque a gente sempre, assim como a doutora falou, tem que ser um hábito, né? Assim como a gente escova os dentes, tem que ser esse... inclusive a gente tem aqui falado... Comigo também. Vamos correr. Vamos, gente, descobrir uma nova corredora. A gente já se descobriu corredor. Descobriu o corredor, a gente quer arrastar vocês também. Pronto. O corredor é um bicho chato, né? O corredor, ele é picado pela corrida e ele quer picar todo mundo. Isso. Só que agora é uma questão bem pessoal, mas assim, eu tenho muitas amigas que correm e tem escape de urina. Eu ainda não tenho. Oxibutilina. Aí assim, existe isso de correr e começar a ter escape de urina? Como é que é? Porque eu só não corro porque eu não quero ter escape de urina. Eu já tenho Você vai suar tanto, amiga, que você nem percebe. Eu não tenho escape de urina. Eu também não tenho. tenho.
fico molhada. O que ela quer falar é que na corrida vai aumentar a pressão ali de assoalho pélvico e pode propiciar a escape. É por isso acelerar, né? É, o que a gente viu acontecer às vezes com paciente com essa onda de crossfit, por exemplo, né? Acho excelente, acho um exercício legal, bem desafiador, mas aquele monte de peso impacta, né, no assoalho pélvico, né? Daí teria que fazer uma avaliação, né? gente. Porque às vezes elas já tinham algumas condições prévias. Outro tipo de musculação. E a gente fala muito de medicamento, mas a fisioterapia pélvica ajuda nisso também. Muito. Fortalecimento do assoalho pélvico. Será que o SUS colocaria o laser, por exemplo? Eu queria que o SUS colocasse era fisiopélvica. É uma musculatura, né? Mas me passaram a físio depois da cirurgia já fiz, mas já tava maravilha do mundo. Eu acho assim, não é errado, desde que for com um bom profissional, porque tem efeitos, tem pacientes que fazem, dependendo do laser, sinéquias vaginais, então tem que cuidar com o que for feito. E não dá pra promover. Sinéquia porque assim, ó, a vagina ela vai ficando mais lisa e a vagina da gente, a gente imagina como se fosse um cano, né? Aí ela tá sempre aberta, né? Ela é fechada, ela é como se fosse um saquinho assim fechado, ela só abre na hora da relação ou se a gente coloca alguma coisa ali. Então, como essa parede tá fechada e tá toda sequinha, às vezes ela gruda mesmo. Ela faz como se fosse uma travezinha, e daí ali dentro eu não consigo desgrudar. Então o laser chega e consegue desfazer um pouco essas sinéquias, tá? Esses traves. Mas pode causar também a depender da dosagem. Então tem que cuidar muito com quem for fazer e tem que cuidar que a gente, infelizmente, carece de maior evidência científica. Então não dá para prometer um terreno na lua e dizer que é algo milagroso. É algo que tem custo, pode ser feito, desde que entenda que o benefício é controverso e que tem que ser feito por um profissional sério que entenda disso. E para entrar na saúde pública, por exemplo, no SUS, vai ter que ter muita evidência científica. Né? Eu acho que a gente tem outras coisas que têm evidência científica. E tem mais importância. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, hidratante vaginal, gente, que já melhora muita coisa e é caro. Tipo, o Vagidrate, acho que é R$160, um tubinho é muito caro. Então, assim, isso sim deveria ser mais, né? Isso tem mais evidência científica, né? Poderia ser mais acessível. Mas esse tratamento paliativo pra nós não tem, a gente gasta horrores. R$160 dá pra comprar sem reclamar. Não, 160 dá pra manipular e tem, por exemplo, eu gosto do Yalofim, que é 60 e poucos, já reduz 99 eu vi agora. Mas deixa eu fazer então uma pergunta. A questão dessa prática com a laser e o vibrador, ele não faria esse papel de descolar? O vibrador não... vibrador não? Ele não faria. Normalmente, quando a gente faz algumas pra descolar, o laser, na verdade, o Cadê tá falando que o laser mal feito faz o contrário, ele cola. É uma então, complicação do laser. Né? Não dá pra ir qualquer profissional. Na verdade, é a complicação. Já manda umas indicações de profissionais também, caso alguém tenha. Ela acabou de dizer que não tem estudo científico. Ela vai mandar os creminhos, né? Mas ela falou que o cara foi feito. Isso, tá. Mas assim, ó, comecem do mais simples, que vai resolver muita coisa. Vai pro creme, que o creme é melhor. Mas eu nem quero fazer isso. É sempre menos invasivo. Eu uso bastante. Não, mas eu não quero invasivo. fazer, eu uso bastante. E já resolve muito, tá, gente? Por isso a gente tem estudos Uso que bem. resolvem. Mas a ideia que ela teve da cinéquia funciona, por exemplo, que é o que a Físio faz com os dilatadores. O dilatador é como se fosse assim, esse dedinho, depois um mais grosso. Aumentando, né? Conforme a própria sensibilidade. Bolinhas? Isso. É de forma progressiva, né? Isso, pra ir Pompoarismo. E se pudesse explicar, todo mundo imagina a fisioterapia, tem os dilatadores, mas tem biofeedback. Se pudesse explicar também esses outros mecanismos da fisioterapia pélvica. Ai. Não, eu conheço só, eu brinco meus 7 anões, né? Os 7, né? Dos dilatadores? Os dilatadores, mas Ela já falando da bolinha da pompoarismo, aquela que põe no que pompoarismo é diferente. O pompoarismo é diferente de fisioterapia pélvica, tá? Porque pompoarismo é uma prática que a gente pode treinar sozinho. Tem muita gente chega no consultório e fala assim, não preciso da fisiopélvica porque eu faço pompoarismo. Tem nada a ver, tem coisa, tá? Então a fisiopélvica vai fazer, por exemplo, isso, né, dos dilatadores. Então pode melhorar tanto essa atrofia, então o dilatador ajuda mesmo. O vibrador, ele faz uma coisa diferente, porque quando a gente bota no modo vibrar, se a gente coloca bem na entrada da vagina, ele é como se, sabe quando a gente tem aquela dor de que tá rasgando, esticando? Então ele vai dessensibilizar um pouco aquela região. Então usar um pouco de lubrificante, usar o vibrador ali naquela região
mesmo quando eu não estou pensando que eu vou ter relação, como um tratamento, ajuda também. Melhora o fluxo sanguíneo. Melhora o fluxo sanguíneo, exatamente. Diminui a tensão, né? Exatamente, já vai melhorando. E aí a fisio, ela vai fazer todo um treinamento, além disso, da parte de fortalecimento dessa musculatura pélvica para fazer exercício, para, enfim, a vida, né? Aqui a gente pode mencionar várias situações, várias estratégias, mas é importante sempre partir de uma avaliação, né? Porque senão a gente vai abrir um leque muito grande aqui, né? Dessas informações. Mas é isso, procurar o profissional, né? E buscar essas orientações para ter uma melhor qualidade de vida, porque sempre... A estratégia mais adequada também, né? Para cada uma. Eu venho da área da comunicação e uma coisa é fato, né? Escutando todo mundo aqui. Muitas mulheres que têm esse problema de estar aqui, de falar, de abrir essas questões sobre sexualidade, às vezes leem, às vezes ouvem, mas a questão de verbalizar abre muitas portas. O impacto que isso tem no cérebro, na ressignificação das informações e também o impacto de estar aqui entre pares, né? E quem não é paciente, de se informar melhor, porque, na verdade, na sua família, ou em você, ou no seu círculo de amigos, vai ter alguém que vai precisar dessas informações, né? Então, a difusão da informação gera esse empoderamento, que é o que a gente, enquanto ABUC, pretende difundir mais e mais. Isso, né? tu falou a verdade. Na terapia sexual, a gente trata algumas coisas que a paciente precisa mesmo verbalizar, né? Aquilo que eu falei mas tem vontade ou tem libido na masturbação que a pessoa nem olha. Pensa se ela consegue falar masturbação, que a gente não consegue falar nem a palavra. Nem a palavra não consegue falar, Ela não né? consegue falar, ela não consegue estar aqui. E o mundo Exatamente. mudou tanto, né? As coisas não mudam, né? Muda sim, muda sim. Mas é um conjunto de crenças, às vezes vem dos pais, Como a gente cultural, né? Na verdade, a pessoa, o olhar né? Se sente mal. não é só o olhar, né, físico, é o olhar de reconhecer, né? Esse primeiro olhar é muito importante. Depois vem o olhar de, às vezes, procurar informações que já são difundidas na leitura. Vem o ouvir, tem muitas informações que a gente pode ouvir hoje em dia, audiobook, podcast, uma série de coisas. Mas o verbalizar na minha opinião, enquanto da área da comunicação, é o que fecha com chave de ouro. Importante também. E assim, né? E ainda, a gente pensa que não, mas ainda tem preconceito, né? Tipo, ela tá lá com câncer de mama, o câncer de mama preocupada se vai transar ou não. Onde você viu isso? A pessoa que tá Preocupada em si, mas é uma necessidade fisiológica também. Isso, às vezes, do profissional Por que só o homem tem que ter essa aquela necessidade? queixa, né? Tipo, quando ele fala assim, tá, mas pra relação sexual só usa esse creminho aqui, ó. Ele tá desfazendo a queixa da paciente de um jeito que ela vai pensar, se ele falou assim desse jeito, então talvez não é pra eu ligar tanto pra isso, mas é importante, né? Exatamente. Se você foi a primeira... Ele ficou me olhando, ele disse, você foi a primeira pessoa que me perguntou sobre ter relações sexuais durante a quimioterapia. Como se fosse um ET. Como se faz parte Aí depois do eu disse, que bom, eu fico feliz que você ter isso é de novo perguntado. porque existe um foco na doença e não da E pessoa. não do Como paciente. se eu tenho um diagnóstico de câncer, então não interessa o que eu tenho paralelo. Sobrevive. Eu sou só isso. Eu sobrevivo e eu sou essa doença, então foco. Mas eu acho que a gente está aqui discutindo, a gente pode estar numa bolha ainda, né? Que também cabe ao paciente ir percebendo, ir falando, ir trazendo, mesmo que seja a primeira vez, né, que alguém levou, mas é fazer esse movimento, né, porque assim, se a gente for esperar que o médico mude, que os profissionais mudem, a gente vai ficando pra trás. E talvez isso ensinou o médico, né, porque ele pode ter pensado E mostra que todos os médicos estão despreparados vão perguntar se mesmo. elas querem, né, e acaba... Mas aí o risco de gravidez, que hoje são as mulheres mais jovens. Exatamente, risco de gravidez, risco de doença sexualmente transmissível, né? A gente tem que falar naquele período em que a imunidade está mais baixa também, né? É importante a gente pensar nisso, né? Se aumenta o risco de doença sexualmente transmissível, uso de camisinha. Eu tomei a injeção do HPV agora, há pouco tempo. Que também a gente... E para paciente oncológica até 45 anos pode ser tomado. Isso também é processo de cura. Né? Isso também é processo Façam de sem cura. falta Inserir da na consulta. normalidade, Façam né? sem É falta da processo de consulta. cura. A primeira coisa eu acho que é reconhecer. Isso não é um sintoma raro. A maior parte das pacientes vão ter disfunção sexual pelo tratamento. E muitas vezes, mesmo depois do tratamento, vão continuar com as sequelas disso. Segundo, fazer disso ser falta da consulta. Façam ser ouvidas, não aceitem, é normal, continuem assim. A gente está falando de várias alternativas para melhorar isso, né? Para conseguir fazer que isso possa ser prazeroso para vocês. E não
não fujam da pauta de novo. Quanto mais fugir, o problema só vai piorar, né? Sejam ativas para isso melhorar. E, de novo, não é um tratamento de um mês, de um ano. Talvez vai ser um tratamento que vai ter que ser continuado de uma forma ou outra durante toda a vida. E trazer o parceiro para junto. As mulheres precisam ser mais estimuladas, mais conquistadas, elas estão com a autoestima baixa. Então, esses parceiros também precisam ser ativos. E se vê além do câncer, a gente fala pro médico ver vocês além do câncer, mas para paciente também, né? Porque assim, na sexualidade também seria atravessada com estou cansada mesmo, não é porque tem atrofia, não é porque... Não, estou cansada, né? Acabei de lavar a louça, cuidar do filho, levar pra escola. Tem uma paciente que fala isso, eu acho ela muito engraçada. Ela fala assim, ó, porque a gente pensa assim, não é assim, normalmente a gente deixa o sexo como a última atividade do dia, né? Tipo, daí tu organiza tudo, daí, agora eu vou transar. Ela falou assim, ó, 10 horas da noite tu quer andar de bicicleta, Carol. Eu não quero andar de bicicleta 10 horas da noite, porque tu tá falando isso. É a mesma coisa que querer transar, quero andar de bicicleta, quero transar. Não, quero ficar lá, o Netflix, vendo TV, fazendo nada. Então, assim, talvez mudar essa estratégia, tá? Qual é o horário que eu tô mais disposta? O que a gente pode mudar, né? Isso pode ser interessante. E às vezes, por exemplo, às vezes não é o relacionamento em si, né? Às vezes, poxa, aquela pessoa não tá conseguindo ser empática com o que eu tô vivendo agora. Esse relacionamento, talvez, a própria doença me mostra coisas do parceiro que eu só vi agora. E que daí, sexualmente, não me deixa mais... Ele não se tornou tão atraente, né? Tem muitas decepções nesse caminho com as pessoas, às vezes, que estão ao lado. N pessoas, e o parceiro é uma delas, né? Exatamente. Então, assim, se vale a pena, essa pessoa, se ela vale a pena, essa conversa, essa troca, porque às vezes ele também tá assustado, né? Eu já tive paciente de o marido perguntar no consultório, mas assim, pode mesmo ter relação? Não vai doer, não vai machucar, aumenta algum risco, eles não sabem. É igual da gravidez, né? É igual a gravidez. Quando a gente tá gerando filho, a gente tem essa mesma percepção. Será que o filho na barriga não tá sentindo? Será que não tá cutucando? São eles que não querem transar, por exemplo, na gestação, né? Então, acho que essa ideia, né? E assim como, por exemplo, a gravidez é um exemplo bom, né? A mulher, ela se torna assim, a grávida não transa, né? Isso. A grávida é santa. E a paciente oncológica é também um pouco assim, né? A paciente está em tratamento, é um negócio que parece que ela não está vivendo o resto da vida que a gente Eu tenho um exemplo, minha vida sexual melhorou muito durante o tratamento. Mas tem ressignificar referências. Quando você se referencia no passado, será que um dia vai ser igual como já foi? Não vai ser mais igual, você não é mais aquela mulher de 10 anos atrás, não ia ser igual. Não ia ser. Então, de uma pouco a gente já muda, mesmo sendo diagnóstico, né? Claro. Não dá pra ficar E eu acho preso que numa referência. o câncer aflora algo que já deveria ser da nossa cabeça desde que a gente nasceu. A vida é finita. Né? Se morre uma vez, não se vive todos os dias. Eu acho que um diagnóstico ou inicial ou de doença metastática, por mais que muitas pacientes ficam curadas, mas a gente sabe que mesmo em diagnósticos iniciais, algumas pacientes recorrem, mas entender que a vida é finita e que precisa ser vivida com qualidade, né? Uma paciente que só corria, só trabalhava, que não tinha tempo para correr, que não tinha tempo para fazer uma terapia, que não tenha tempo para sair com as amigas, de repente ela enxerga, talvez eu vou ter uma vida que é limitada, pode ser 100 anos, pode ser 70 anos, pode ser 30 anos, né? A gente precisa ter um tempo pra gente, a gente precisa ter qualidade de vida. E qualidade de vida não significa ter uma vida perfeita, né? É saber se adaptar a essas diferenças e saber se priorizar. Porque se a gente não se priorizar, não vai ser o parceiro que vai priorizar, não vão ser os filhos, não vão ser os amigos, né? E eu acho que o câncer às vezes aflora isso. Eu tive um diagnóstico de uma doença grave, né? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou deixar de não sair mais com as minhas amigas, que eu já estou desmarcando há muito tempo? Será que eu vou continuar deixando de fazer atividade física? Será que eu vou deixar de viajar aquela viagem que eu sempre sonhei? Né? Ou não? Vamos mudar as prioridades, né? Mas na verdade, isso é cultural. O diagnóstico do câncer, ele ainda tem esse tabu que a própria sociedade nos coloca, e nós, como não tivemos o câncer e a partir daquele momento a gente teve, então a gente ainda tem aquela escuta de que o câncer vai me impedir, o câncer vai bloquear os meus sonhos. Então esse movimento de desconstruir esse olhar sobre o câncer também vai mudar o olhar da sociedade e mudar o olhar sobre nós mesmos, né? Porque essa questão da vida sexual é uma questão também que a sociedade não sabia nem como que era uma paciente pós-câncer,
Então, quando hoje a gente faz esse movimento de se colocar nas redes sociais, de se empoderar e falar, a gente está mostrando pro meu vizinho que nunca teve câncer, que, opa, eu tenho câncer, mas eu também sou mãe, eu também sou mulher, eu também sou corredora, eu também, entendeu? É um olhar que a sociedade não tinha, que nós, antes de receber o diagnóstico, também não tínhamos. Então, esse é um dos papéis da MUC, fazer essa mudança de empoderar a sociedade no geral, né? Você não é câncer, né? Você tem, né? Você não é, você tem. Tem o diagnóstico. Eu não tenho nada, mas eu no tenho máximo tem que ser uma fatia da sua vida. Você preenche as outras. Não é a lupa pela qual você tem que olhar para você. Exatamente, é o jeito que você vê. E uma coisa importante, né, o que a gente está falando hoje, que é escutar, né? Eu sempre falo com os pacientes, né? O sexo a gente começa no ouvido, né? A mulher, ela faz sexo pelo ouvido primeiro, né? O homem, em geral, faz sexo aqui, né? E a mulher faz sexo pelo que ela ouve. Então, assim, o fato da gente poder falar também é uma forma, né? Tem muitos casais, né? Casais de mulheres, elas dizem assim, como é diferente que a mulher, em geral, ouve, né? Ela tá nesse mesmo espectro, nesse mesmo lugar, nesse mesmo alcance, né? E o homem e a mulher têm uma diferença na escuta sobre a sexualidade, né? No funcionamento, né? No que estimula. Eu escuto muito assim, o homem dizer, mas a gente tem tudo à mão, vocês é escondido, tem que ficar procurando, tem que... Então, né, tem tanto tabu em relação a isso, né? Que os meninos foram criados para fora, né? E as mulheres para dentro. E a gente tem que começar a ser para fora, né? E sabe que, assim, com relação à autoimagem, autoestima, os trabalhos mostram que quem bota a régua mais lá em cima é a gente. Não é o homem, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem pesquisas que mostram assim, na relação sexual, o que impacta mais ou menos libido? Aí, a mulher pensando nela, se eu tô mais gordinho ou não, se eu, por exemplo, no câncer de mama, né, a mama, e o homem bota, sei lá, outras coisas. Se a parceira se mostra satisfeita ou não, se eu estou satisfeita ou não. Então, assim, essa régua do tenho que estar perfeita é muito mais nossa, às vezes, do que imposta pelos homens. Mas lá na hora, a nossa cabeça tá só acho que eu não tô performando tão bem. Acho que eu não sou, então, assim... A estria da exatamente. Aí, quando a gente... Eu acho que de vista financeiro tem... A grana, acho que mais pro homem, financeiro... financeiro muito pro homem, né? Atrapalha muito, né? Porque também eles... A gente não vou aqui defendê-los, tá? Mas, assim, eles também sofrem muito essa pressão do provedor, né? E do cara que tem que também transar sempre, né? Hoje, eu escuto muito isso no consultório. Cara, mas assim, queria transar toda hora, agora não quer mais transar. Certo, tem outra? Eu falei, tá, mas de certo ele tá cansado, de certo ele também tá com os hormônios baixos, de certo ele também tá com problema, algum problema que tá pensando, transar sempre, ele tem que querer transar sempre. Também é muito impactante isso para um homem, né? Então assim, hoje em dia eu tenho um menino e uma menina e é uma coisa assim de pensar todo dia, porque a gente tem uma falsa ideia também que a educação sexual começa quando as pessoas vão transar, né? E não é? Começa desde bebê, que a gente tá falando alguma coisa, que a gente tá ensinando, né, como é gostoso encostar, tudo isso vai ensinando, e daí essa coisa de desmistificar, né, de que eu falo pra ela, eu falo pra ele. Lembra um ditado que quem deve conhecer, que é o prendam as suas cabras que o meu bode tá solto. Exatamente. Então era assim, os meninos podem, né, e as meninas não, a menina eu vou prender. Então, e a gente tá construindo, acho que uma sociedade um pouco mais igualitária, assim, nesses direitos sexuais. Então a gente também tem que se colocar nessa função de deixar um pouco só a parte estética e pensar o que na hora me dá prazer de verdade. Porque um corpo, às vezes, sem a mama, sem o cabelo, ele continua sendo uma potencial fonte de prazer. Né? E aquilo que eu tenho que pensar naquela hora. Até mesmo no hormônio, né? Sempre falo para as mulheres, né? A gente não se reduz ao hormônio. Quantas vezes você está no auge do teu hormônio, com 30 anos, com 20 anos, e você não tem orgasmo. Você não está ali, você não está presente. Então, assim, se você não sabe o caminho que você vai seguir, né? Se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe que caminho tomar. Então você tem que saber para onde você quer ir, porque não é só o hormônio, não é a doença, não. São múltiplos fatores que a gente tem que olhar e entender que o nosso corpo, né, é uma instância de toque de A a Z. Né? Tem tanta coisa bonita. Tem um filme que eu acho maravilhoso, que é Os Intocáveis, daquele moço, né, que ele faz o sexo na orelha, gente, que é o lugar que sobrou de sensação, né? Então, assim,
Maravilhoso. Gente, a gente é muito mais. E né, também pensar, por exemplo, libido, né? A definição de libido não é vontade ou não vontade de ter relação sexual, é prazer nas coisas da vida. A intenção. Então, às vezes, Não é é tão isso, objetivo né? assim. Por exemplo, às vezes eu falo até isso para os pacientes que são solteiras, por exemplo, né? Ai, Carol, porque eu não sei, né, libido, se eu tô, mas assim, tu tá feliz com as coisas que tu tá fazendo? Tem coisas que te dão prazer, por exemplo, a corrida, né? Então a gente canaliza também para outras coisas. E essa pessoa que tem prazer na vida com outras coisas, muito possivelmente ela vai ter mais prazer na relação sexual também, porque ela se entende bem com a coisa do prazer. Então isso é muito interessante. E no relacionamento, né, melhorar outras coisas além do relacionamento sexual, porque assim, às vezes é aquele período que tipo, pois é, sexual eu não tô muito afim, mas assim, gosto de ficar lá vendo um filminho abraçada, gosto de conversar, gosto de sair, a companhia dele é muito boa. E daqui a um tempo, porque são, né, quem tá casado há muito tempo sabe que, né, gente? Isso não é um desprazer. Exatamente. Então, assim, neste tempo não teremos muito sexo, né, como popularmente a gente conhece, mas teremos outras parcerias, né, dentro desse relacionamento, outros prazeres, e daqui a pouco isso volta. Este casal vai conseguir ter satisfação sexual, né, e transar mais, transar menos, e bem. Tá tudo bem. Agora, o casal que vê só o sexo só com aquilo, ou se eu não... que a relação do casal depende muito da sexualidade, vai ser muito afetada. Fonte de maior prazer no relacionamento sexual. E a gente tem que olhar esse lado. A gente sabe que o período do diagnóstico e os anos seguintes é um período de maior incidência de divórcio, né? E o quanto impacta isso de forma negativa nos dois lados dos cônjuges, né? Os dois lados sofrem com isso. É uma situação de estresse, né? Assim como muitas vezes mães com bebês pequenos também muitas vezes acontece o divórcio. Tem que ter uma adaptação, diálogo, né? Dizer pro parceiro como chegar lá. Saber como atingir prazer, porque se eu não sei atingir prazer, se eu não consigo atingir o orgasmo, como é que meu parceiro vai conhecer melhor o meu corpo do que eu mesma, né? E de novo as pacientes solteiras também, então isso é importante. E hoje em dia, né, gente, a grama do vizinho tá sempre mais verdinha que a nossa, ainda mais porque a gente tem as redes sociais. E o que as pessoas mostram na rede social? O bom, o o irreal, né? Então, assim, é difícil. E aí essa sensação, eu vejo muito isso no consultório, né? Ai, mas assim, né, parece que ela tá sempre bem, ela tá sempre bonita, e daí, tipo, parece a mulher que quer transar muito, enfim, sabe? Então, é essa sensação que a gente tem que desconstruir. Que se quer passar, né? Exatamente. E a gente não depositar, né, o prazer no colo do outro, né? Você tem que se conhecer, né? A gente não pode terceirizar para ninguém, né? O autoconhecimento, né? Na física, né? Na gineco, em todas as áreas, né? É isso que eu ia complementar. Quando, por exemplo, chega o paciente, né, seja na física, no oncologista, na gineco, ter esse olhar também para encaminhar, poxa, eu estou tentando resolver alguma disfunção sexual, qualquer outro problema que esteja agregado ao tratamento, mas eu sei que de repente eu posso encaminhar para um psicólogo, ou eu posso encaminhar para um nutricionista, porque pode estar relacionado com uma constipação, né, Marcele? Tudo está relacionado, olha, procura nutricionista, pede lá uma orientação com relação à alimentação, né, ou vamos lá tentar trabalhar com um psicólogo para te orientar para poder fechar, vamos dizer assim, esse círculo, né, que seja mais leve, né, e não seja seguir um protocolo e tem que estar tudo perfeito. E o oncologista muitas vezes não tem que ser o único profissional que atende uma paciente, né? Entender a nossa limitação como oncologista, eu não tenho de formação gineco, a Carol vai ter estratégias diferentes que vão conseguir ajudar essa paciente, a fisioterapia vai ter estratégia diferente, a psicologia, então saber quando encaminhar essa paciente, a gente vai conseguir indicar algumas coisas, mas essa paciente é uma paciente complexa, né? E precisa ser vista de forma multidisciplinar. E nós, pacientes, sabemos que tem essa rede, né? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, principalmente no SUS, mas quem tem acesso, às vezes, não tem informação e nem indicação. E nem... eu vim de um cenário que a fisioterapia não tinha um trabalho de reconhecimento e de atividade. Então, eu, como tinha escutado de uma amiga que a irmã fazia faculdade de fisioterapia e fez a residência no CEPOM, então era uma conversa nos bastidores. Anos depois eu descobri o diagnóstico de câncer, anos depois eu lembrei, mas tinha alguma coisa com fisioterapia? Aí eu fui buscar e eu
tive a Luana 40 dias pós. E quando eu perguntei para o mastologista, né, se eu precisava, na época, como não era difundido e não tinha essa relevância, ele assim, tem essa alternativa, se tu quiser, né, eu te encaminho. E daí ele também não me encaminhou, encaminhou, mas não me orientou de forma bem certinha e tal. Ele até deu o papel da Unimed, na época essa fisioterapia não tinha nem atendimento pela Unimed, por planos de saúde no caso, né? Era só por particular. Então eu tive que ir em busca através de uma informação que eu tive anterior e não de uma equipe. Mas eu sou melhor médica por conta das coisas que as minhas pacientes me perguntam todos os dias. Quando ela pergunta pro médico dela, tipo, tá, mas assim, pode ter relação na quimioterapia? Aquilo, sim, vai ter que acender uma luz pra ele do tipo, preciso falar disso. Então, assim, essa construção do médico pode ser que não chegue em vocês, né? Meu médico não vai mudar nada pra mim. Vai mudando, a gente vai mudando socialmente isso aos poucos. Não, hoje todos falam de fisioterapia. O verbo teria que, infelizmente, não vai ter que, porque quem tá nessa área da saúde tem essa mente aberta, não só para o aprendizado, mas para a difusão da informação, tem esse teu pensamento. Não, mas hoje o nosso ponto aqui é dizer quem somos nós, não é nem dizer o que a gente faz. Porque nós estamos mais de 20 anos atuando e tem gente que nem sabe quem é qual é a instituição. Não, eu não vou não é nenhuma crítica, até porque hoje, além dele ser um excelente profissional, ele hoje tem uma fisioterapia na equipe dele, uma fisioterapeuta. Mas é que naquela época, há 13 anos atrás, não existia esse fortalecimento, né? De que a equipe multi tinha um papel fundamental. Eu conheci a fisioterapia pélvica, uma paciente minha na obstetrícia, né, muito usada, ela depois de um parto, ela estava fazendo tratamento com a fisioterapia pélvica e ela me falou, Carol, eu tô fazendo um tratamento fantástico, tu faz indica fisioterapia pélvica? Eu tinha visto assim na residência vagamente sobre fisioterapia pélvica. Aí eu falei, meu Deus, vou marcar um café pra ti com a minha fisioterapeuta, tá? Vocês precisam se conhecer. E foi assim que eu passei a indicar fisioterapia pélvica para as minhas pacientes, que eu comecei a fazer, então assim, o médico também está em aprendizado, né? E assim, aí no SUS eles ainda não indicam muitos aí. Eu não fui indicada a fisioterapia pra nada. Aí eu falei com a Marcela assim, não, é muito importante. Daí falei com a Dani por telefone assim, não, faz que é muito importante fazer. Às vezes, aí eu fiz a drenagem, fiz tudo particular, porque o SUS nem... Aí eu perguntei no dia da cirurgia, né? Vou precisar fazer fisioterapia? Assim, não tem necessidade. Mas eu vi que foi muito, porque assim, eu fiz cirurgia numa sexta, na terça eu já comecei a fisioterapia e 10 dias depois eu já tava aqui assim. Eu fui antes, guria. Antes da cirurgia eu fiz uma consulta com o fisioterapeuta, porque a minha master me encaminhou para uma consulta sim, pré. Hoje sim, E eu já fui pra cirurgia com outro olhar que a fisioterapeuta me mostrou. O desenho que ela fez pra mim, eu falei, me dá esse papel. E quando a gente viu o desenho, eu cheguei em casa e eu consegui mostrar pra minha mãe, porque o Rafa tava comigo, porque o Rafa tá comigo em todo lugar, né? Mas a minha mãe, mostrando pra ela aquele desenho, então eu fui pra mesa mais segura e deixei a minha rede de apoio mais segura por causa da Cris Pezzi, que é a minha físio, né? Exatamente. Então, olha que trabalho lindo. E a Masto que me mandou pra ela antes da cirurgia. Quer dizer, então a cultura hoje já está diferente, né? A gente já tem outras informações. Aninha, você operou em qual ano? Agora? Faz 25 de abril. Olha só, eu fiz tratamento no SUS, no CEPOM, né? Comecei no CEOF e fui pro CEPOM. E o Dr. Cripa depois me operou, 5 dias depois, e falou assim, olha, eu vou te passar o número de algumas fisioterapeutas e você entra em contato para ver a disponibilidade delas. E isso aqui é minha fisioterapeuta. Eu não conseguia nem passar daqui, ó. E aí, dias depois, já tava erguendo o braço e tudo. Uma semana eu já tava levantando o braço e fazendo, tomando banho. E tem que ser oncológico, né? Não é fisioterapia. Não é. E daí até minha família sempre fala, meu Deus, que fisioterapia é cara. Assim, mas é oncológico. Tudo que tem um sobrenome oncológico é mais caro. Gasta mais dinheiro, né? Não, mas é mais especialidade, gente. É mais estudo. Vamos defender, vou defender. Não, é o que eu falo. É o que eu falo, né? Não, é uma constatação. É o que a gente fala de um ginecologista chegar e falar assim, eu posso fazer um... Se ele for um ginecologista oncológico, ele já vai saber te falar.
Veja Ele vai te cobrar como é. R$200 a mais do que os Exatamente. outros, mas vai saber te Eu explicar concordo com a melhor. Carol, todo mundo usa muito isso. E Sim, até o Outubro gente. Rosa é usado. Muitas lojas dão desconto se comprar uma blusa rosa. Elas estão ganhando lucro com isso, Exatamente. né? Vamos não romantizar isso e olhar a formação dos profissionais que vocês estão. Fisioterapeuta oncológico, ele é fisioterapeuta oncológico e depois de terminar a fisioterapia, ele fez uma especialização nisso. Da mesma forma que tem fisioterapia respiratória. É uma outra área, tem fisioterapia infantil. Oncologista, tem oncologista que trata tudo. E às vezes não tem nem opção, às vezes é o único oncologista que tem na cidade e tem que tratar tudo. Mas hoje em dia é muito complexo. Se estamos numa cidade maior que nem Florianópolis, procurem ver que às vezes um oncologista que trata tudo, às vezes não vai ser a pessoa que vai conseguir estar atualizada em tudo. É um volume de informações gigantesco, né? Então, alguém que está mais especializado numa área consegue saber mais as demandas, os efeitos colaterais, os novos tratamentos. Ginecologia é um mundo ginecologia, né? Qual é a área daquela pessoa? Qual é o foco? Qual é a especialização dessa pessoa? Procure. Vocês moram numa cidade que não é tão pequena, né? Aqui em Florianópolis. Procurem saber qual é a especialização de quem vocês estão passando, né? Qual é o grau de evidência de qual tratamento vocês vão ser submetidas? Qual é a chance de melhorar? Quais são os efeitos colaterais? Eu até vou trazer uma questão que não é do câncer, mas assim, o meu marido tem Crohn. E ele descobriu há 20 e poucos anos atrás. E quem trata Crohn é um gastro. Só que não é um gastro. Porque quem tratou ele, o primeiro que foi um gastro comum, não fez o tratamento adequado. Então, depois a gente descobriu que para Crohn tem que ser um gastro especializado em Crohn, que doença inflamatória. Aí sim ele fez o tratamento adequado e hoje ele está vivo até então. Né? Então, como isso é importante, que a gente achava, era gastro. Mas eu concordo que há uma certa exacerbação, digamos assim, dos custos, dos investimentos. Não, claro. Porque tu sim, óbvio. A agilidade da pessoa, né? Então, sim. eu acho que, principalmente na área da saúde, a gente estava até falando disso, né? Ele precisa dizer o quanto que tem relevância estatística e científica naquilo para eu vender uma coisa para paciente, que na verdade é um serviço que eu estou vendendo. Agora eu ir lá e falar, né, mas laser vai ser uma maravilha. E assim, eu não tenho evidência científica, trabalhos com, sei lá, 20 pacientes, isso não tem relevância nenhuma, gente. A dele estava aqui citando trabalho com 50 mil mulheres, né? Então, assim, pra gente poder dizer que isso é melhor. Quando me indicaram a Dani, falaram exatamente assim: ela é novinha, mas ela é top, ela sabe tudo de mama. Porque ela foi. Novinha, olha a formação dela. Ela foi indicada pelo Felipe Kunen, não sei se alguém. Tu faz rádio com ele, né? O Felipe. Felipe Kunen. Eu fiz muitas foi ela ele que me indicou. A Ana Cláudia Galdini é minha oncologista e é da Oncoclínica, a Ana Cláudia Galdini. Ela que me diagnosticou. Pois é, e ela me mandou pra Criciúma com o Dr. O Felipe me indicou a Dani, que ele é amigo de infância do meu irmão também. Meu marido também. E daí... E daí eu disse assim, não, mas eu já tô gastando muito com o exame, mano, eu não vou pagar mais ninguém, não vou pagar mais ninguém. Ele assim, não, eu faço questão, porque o Felipe indicou, disse que ela é a melhor, disse que ela é a melhor. Teve um dia que eu disse assim, ele falou pra mim assim, ó, eu liguei lá, paguei e marquei, vai. Porque eu não queria mais gastar, eu tava gastando horrores com o exame particular pra chegar no SUS mais rápido. Foi quase 18 mil nessa brincadeira aí. Você atende no CEOF? Aham. Eu não sei qual que é o método de contratação lá no CEOF, mas olha, eu tenho um elogio pra fazer vocês. Depois a gente... Incríveis. Ai,